Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui no nosso canal e eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, já vai deixando aí seu joinha no vídeo e assim que terminar o vídeo você deixa seu comentário para me saber se você gostou ou não do nosso vídeo, tá bom? E eu também quero te convidar a você nos seguir lá nas nossas redes sociais, tem a nossa fanpage, Tia Gabi, Levando Crianças para Jesus, e também tem o nosso Instagram, Gabriele Rio Tia Gabi. E eu sempre tô postando tudo por lá, todos os vídeos, as coisas que eu estou lendo, sempre tô postando tudo por lá. E convido vocês a ir lá conhecer as nossas redes sociais, tá bom? E o vídeo de hoje, ele também está nessa apostila aqui que eu usei no vídeo anterior. Que eu usei no vídeo passado, né? Eu falei um pouco dessa apostila, que é uma apostila da APEC, que foi de um congresso fechado da APEC, por isso ela não é uma apostila que se dá para ser compartilhada, vocês compreendem? Então, eu vou compartilhar ela assim com vocês, fazendo resenha dela. E hoje eu vim falar para vocês um pouco desse tema aqui, alternativas de entretenimentos, alternativas criativas de entretenimento para as crianças. E eu escolhi, assim, para ficar como tema, Satanás está indo longe demais com as nossas crianças. Então vamos lá. Então eu vou lendo aqui, vou comentando com vocês e aí nós vamos aprendendo juntos, tá? Então aqui inicia falando sobre o que as crianças desejam. Aqui tá falando que as crianças sentem uma necessidade de atenção. A gente sabe muito bem disso, né? Essa é uma das carências do ser humano, de todo ser humano. Todos nós sentimos uma necessidade de atenção. Então as atividades mais apreciadas pelas crianças são aquelas em que ela é respeitada e ouvida. Olha, então as atividades que as crianças mais admiram, que as crianças mais sentem vontade de participar, é onde elas são respeitadas e onde elas são ouvidas. Então, atualmente, as crianças estão desprovidas da atenção dos pais e de seus familiares. E isso é uma coisa que tem ocorrido muito, que a gente tem visto muito, não só no meio secular, mas até dentro do meio cristão. Muitos pais que têm deixado seus filhos de lado, não têm dado a devida atenção para os seus filhos. É muito trabalho, é muita coisa, é muita correria e os filhos ficam muito largados. Em detrimento de uma avalanche tecnológica, que é a TV, videogames, informática. Tal tecnologia poderia ser utilizada com muito mais equilíbrio e sabedoria, sem deixar de lado atividades mais criativas e interativas. Então, olha só, aqui diz que as pesquisas têm mostrado que assistir TV embota a mente, literalmente. Então, assistir televisão deixa a gente meio que inerte às informações, às coisas que estão acontecendo. O cérebro ele se torna menos ativo quando você vê TV do que quando está dormindo, só para vocês terem uma ideia. Então, uma pessoa gasta em média 12 anos da sua vida assistindo TV. Olha, gente, que preocupante. Essa é uma situação que é preocupante. E nós temos uma geração de crianças que elas estão muito ligadas à tecnologia, ao videogame, à televisão. Imagine essa geração crescer e essa geração influenciar os seus filhos. O que nós vamos ter? E a apostila diz que as pessoas que ficam constantemente assistindo televisão estão menos ligadas às interações sociais com as pessoas, né? E o que por sua vez traz consequências de longo prazo. Então a consequência ela não vai vir ali de imediato, né? É de longo prazo. E vamos ver outros fatores influentes na vida da criança que devem ser considerados. Por exemplo, a TV, a internet, colegas, vida urbana, mídia, videogames, professores, pais, revistas, livros. Aqui destaca Harry Potter, jogos, torcidas organizadas, gangues, grafiteiros. Então, tudo isso está aí para influenciar as nossas crianças, mas os adolescentes, jovens, todos nós, né? Então, segundo uma pesquisa, essa pesquisa da organização americana Children Know, quase metade dos videogames mais vendidos, contém mensagens negativas sobre garotas, olha só, e apresentam um estereótipo irreal da mulher, provocando a sensualidade. A pesquisa analisou os 10 jogos mais vendidos. 54% dos jogos ressaltam características femininas e 92% contém características masculinas. Então, olha só, algo que nós devemos prestar atenção. Isso aqui, creio que é o mínimo que a revista destacou para nós, porque existem muitos outros assuntos mais polêmicos, mais perigosos do que isso. Porque com certeza tem jogos que eles influenciam a pedofilia, tem jogos que
influenciam a pornografia, e são todas essas coisas, nossas crianças estão expostas. A gente não pode nem imaginar a quantidade de conteúdos negativos que as nossas crianças estão expostas através da internet, através do videogame, através da TV, e por conta de os pais não darem atenção devida para as crianças, para os seus filhos, nós temos perdido as crianças assim, ó, entre os nossos dedos, nas nossas mãos. O inimigo tem ganhado as nossas crianças, o inimigo tem abraçado as nossas crianças, tem investido nelas. Algumas estatísticas aqui, ó, 58% da população tem menos de 15 anos. 58, gente, mais da metade da população tem menos de 15 anos. 3,5 bilhões da população mundial é formada por criança. Olha o nosso desafio. Você, ministro de criança, evangelista de criança, você que ama evangelizar as crianças, que ama levar a palavra de Deus para ela. Olha o nosso desafio. São 3,5 bilhões de crianças no mundo inteiro. Então, essa característica aqui, esse quadro aqui a gente já conhece. Muitas pessoas já conhecem, mas para quem ainda não conhece, olha só a porcentagem de quem aceita Jesus. Aqui nós temos, antes dos 4 anos, só 1% aceita Jesus. Mas aqui, ó, dos 4 aos 14 anos, 85% aceitam a Jesus. E aqui, ó, as outras porcentagens são mínimas. Então, olha a nossa chance aqui. Olha o que a igreja tem que abrir os olhos. Para essa faixa etária, dos 4 aos 14 anos, 85% de chances dessas crianças aceitarem a Jesus. Então, pais, tempo, atenção e amor é a maior dádiva que você pode dar ao seu filho. Até mesmo psicólogos profissionais, eles não aconselham dar celular para criança, dar computador, tablet para as crianças. A gente já sabe disso, mas aí tem esses profissionais que estudaram bastante, que nos dão essas dicas, que nos dão essas instruções. Mas mesmo assim, ainda tem pais cometendo esse grande vacilo. Porque é o vacilo, gente. Agora vamos falar um pouco sobre o grande controle da mídia. Infelizmente, Satanás, que ele não é nada burro, ele é muito esperto e ele inverte muito, ele sabe dessa estrondosa estatística e ele tem investido nisso. Olha só, por isso a criança é o alvo principal do inimigo. As crianças estão contidas todas as responsabilidades do futuro, gente. Satanás está indo longe demais com as nossas crianças. Das crianças que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador, somente 5% falam do plano da salvação para outras crianças, falam do amor de Deus para alguém, para outras crianças, para os seus familiares. E os outros 95% não fazem nada. Sabe onde eles ficam? Ficam assistindo TV. Então, infelizmente, a assistência à TV tem se tornado um vício na vida das pessoas. Uma coisa que eu gosto sempre de destacar, que eu sempre converso com as pessoas é o que a igreja tem feito para investir nas crianças. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele inverte muito. O inimigo, ele inverte pesado. Olha só, todas essas coisas, esse mundo todo colorido, esses desenhos todos animados, coloridos, bem criativos, esses jogos de videogame que cativam, que prende, redes sociais que nos prendem, a gente não consegue mais ter o controle sobre isso. Tudo isso são estratégias que o inimigo usa para nos tirar dos caminhos da presença do Senhor, de buscar a presença do Senhor na nossa vida. O inimigo, ele tem investido pesado. E o que a igreja tem feito, gente? As igrejas, a maioria das igrejas, eu não digo todas, porque tem igrejas realmente que investem, mas a maioria das igrejas fecham seus olhos para essa realidade e mal investem em retiros. Retiros, só retiros, que às vezes, muitas vezes não são nem espirituais como deveriam ser. Então, as igrejas não investem em programas, já que as crianças ficam muito na TV, por que as igrejas não investem em programas de TV criativos e cristãos para as crianças? Os programas de TV que tem cristãos parece preto e branco, são uma coisa sem graça. Por que a igreja não investe em revistas de quadrinho, em coisas coloridas para as crianças? Por que a igreja não investe em mais formas de entretenimento para as crianças e para os seus jovens? Então o inimigo, ele não brinca, ele investe pesado, ele investe naquilo que chama atenção. E nós vamos ver mais sobre isso, olha só. Não podemos passivamente permitir que a mídia controle também os nossos filhos e os nossos alunos. Então aqui eu não digo só para os pais, mas nós, quanto professores, é também nossa responsabilidade, porque o Senhor, ele nos confiou também isso, de estar ali ajudando os pais, trabalhando em conjunto. É por isso que a igreja, ela trabalha em conjunto com a família. Então, essa apostila, todas essas dicas que eu vou dar para vocês, ela tem o objetivo de fornecer ideias criativas
para que nós que somos líderes, você que é pai também, possa estar trabalhando com as suas crianças, também para encorajar você que é líder de criança, você que é professor da escola dominical, a serem mais proativos, né? A tomarem mais atitudes e encarar essa cultura perversa, a trazer mais esse entretenimento para sua igreja, a trazer mais esse entretenimento para sua criança, e alcançar elas mesmo. Então vamos saber um pouco agora como entreter as crianças. Então aqui fala a definição de entretenimento. É brincadeira, distração, divertimento, passatempo, algo que dá para fazer, algo que dá prazer e que prende atenção. Então diz aqui, alguns pais ou professores de crianças envolvem seus filhos, alunos, em uma infindável lista de atividades. Por exemplo, eles colocam em inúmeras atividades como judô, natação, ginástica, futebol, aula de dança e de piano. Essas atividades não são mais em si e podem ter seu lugar na vida dos filhos, mas criança sobrecarregada com uma agenda de adulto não tem tempo para brincar e ela precisa brincar para ter um crescimento saudável. E outro ponto, além de as crianças terem tempo para brincar, é que os pais de hoje em dia, eles veem o mundo tão corrompido como está e se assustam, mas depois eles esquecem. Aí investe tanto. Gente, eu fico assim, abismada com isso. Principalmente agora no final de ano, a gente começa a ver foto de pai colocando, ai, meu filho na escola, meu filho apresentando a feira de ciência, meu filho na apresentação da escola, vim prestigiar meu filho na escola. Mas quando é uma coisa na igreja, os pais mal vão prestigiar os filhos, né? Mal investem nos filhos. Então, o que tem acontecido é que os pais têm investido muito na vida secular do seu filho, na escola, vários cursos, várias coisas, e os pais esquecem que esse mundo aqui, ele é passageiro. Nós não pertencemos a esse mundo. O nosso alvo é o céu. E essas coisas não vai levar a criança para o céu. E às vezes, quando é para levantar a criança de manhã para a escola dominical, fala: ah, eu fico com dó, porque levanta toda semana cedo e domingo eu fico com dó de acordar. Aí quando tá mais para frente, vai para onde? Vai pro inferno. Porque no céu não vai. Porque criança, como é que essa criança vai crescer e vai ser um grande homem de Deus? Ela não vai crescer estruturada. Provavelmente ela irá se desviar dos caminhos do Senhor. Então não é errado investir na vida secular, é certo sim. Deus quer isso para nós, mas a gente precisa entender que nós precisamos cuidar mais da vida espiritual dos nossos filhos. E os pais esquecem disso e vão chorar mais na frente. O ponto de vista bíblico. Olha só. Mesmo que este ritmo frenético de atividade se revele benéfico, como pai cristão, você não se preocupa pelos valores implícitos ensinados pelos treinadores e instrutores dessas atividades? Ou seja, você sabe o que seu filho está aprendendo na escola? Você sabe o que seu filho está aprendendo na aula de informática? Você sabe o que seu filho está aprendendo na aula de algum instrumento? Será que ele não está aprendendo uma música que desagrada ao Senhor? Que profana, que tem letras horríveis? O envolvimento nessas atividades tem conteúdo bíblico? Os filhos receberão instrução bíblica sobre a autoimagem correta, o espírito desportista, a lealdade, o comportamento, a capacidade de resistir, a perseverança, a amizade, a integridade, os direitos, a competição e o respeito pela autoridade? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Aí aqui fala, olha, o entretenimento na Bíblia. Diz assim que o entretenimento que a mídia e o sistema atual impõem, ele toca somente as emoções. E na Bíblia encontramos vários tipos de entretenimento. Por exemplo, Jesus ele usou parábolas, histórias, ilustrações, metáforas e símiles com finalidade de ensinar verdades espirituais, entretendo e cativando a mente de seus ouvintes, com detalhes que levavam a pensar e a se envolver dentro da história contada. Aqui nós temos o exemplo de Jesus, e aqui fala aqui dos níveis de entretenimento. Diz que tem 3 níveis. É o nível físico, que dá prazer, o nível emocional e o nível espiritual. Então, para você levar o entretenimento para essas crianças, você tem que prestar atenção, tem que ter essas 3 características. Tem que dar prazer, tem que emocionar e também tem que ter o lado espiritual. Então, o entretenimento do mundo, muitas vezes, ele isola o ser humano de outras pessoas, como por exemplo o computador, né, o celular, enquanto o entretenimento divino visa a comunidade, a comunhão, a intimidade. Então aqui ele fala assim, as formas de entretenimento mais marcantes são as que tocam as emoções e o espírito. O primeiro nível é aquele em que o prazer é físico,
que toca nos sentidos paladar, audição, tato, visão e gustação. O segundo nível é o que toca as emoções, alegria, euforia, tensão, realização. O terceiro nível, que é o produto perfeito, é o que toca o físico, o emocional e o espiritual. Então aqui tá os níveis de entretenimento para a gente saber um pouco melhor. Então quanto mais níveis forem contidos na atividade, tanto mais esta poderá ser usada por Deus para impactar e transformar a vida das crianças, além de ser cativante e atraente para despertar o interesse infantil. Pessoal, o objetivo de eu trazer esse vídeo para vocês aqui no nosso canal é aquilo que eu aprendi e aquilo que eu quero praticar mais em 2018, é trazer essa forma de entretenimento para nossas crianças. Quando eu falo levar entretenimento para nossas crianças, eu não digo você separar um tempo só para ter brincadeiras, 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 brincadeiras. Não, mas eu quero dizer que o momento do brincar, ele é importante, que a gente possa ter esse equilíbrio entre a brincadeira e o ensino bíblico e que a gente possa investir mais tempo, dedicação, preparando nossas aulas, preparando nossos recursos, preparando nossas dinâmicas, que a gente não leve só, hoje eu vou levar só mais uma brincadeira, mas que a gente leve a brincadeira que realmente ela tenha influência na vida das nossas crianças, que realmente vai fazer a diferença, porque o que a gente viu é que o mundo lá fora, ele investe muito. E o que nós temos feito para a gente poder barrar essa investida que o mundo tem feito? Então, o meu desejo é que as igrejas, se só nós pensarmos nisso não vai fazer grande diferença, mas o meu desejo é que os pastores também abram seus corações e eles percebam isso, o quão grande tem sido as investidas do inimigo. Lá no congresso da escola dominical que eu participei esse ano, que eu tive a honra, vocês sabem, tem um pastor que eu admirei muito, porque ele disse assim, ele reconheceu que ele não investia nas crianças, mas depois de todos esses acontecimentos que teve esse ano, contra as nossas crianças, contra a infância, ele abriu os olhos dele e ele começou a enxergar, meu Deus, o que eu tenho feito pelas crianças? Na minha igreja não tem banheiro para as crianças. Vou fazer um banheiro para que as crianças se sintam especial, para que as crianças se sintam à vontade. Na minha igreja não tem uma escola. Não tem uma escola de ensino fundamental. Vou criar uma escola de ensino fundamental para que seja uma escola que tenha objetivos cristãos, sabe? E isso tudo é muito legal, então eu desejo que todos nós líderes, os pastores, toda a igreja, os pais, abram seus olhos e invistam mais. Os pais que estão me assistindo, invistam mais tempo com seus filhos, de brincar mesmo, de correr, de passear. Às vezes, atividades simples, você não tem muito tempo, mas na hora da alimentação você pode conversar com seu filho, na hora do banho você pode sorrir com seu filho. Então são essas coisas. Então só para a gente deixar mais alguns esclarecimentos, aqui na apostila diz assim, uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, reforça o coro dos críticos de entretenimento a respeito dos desenhos animados. É uma coisa que a gente sabe bem, o quanto esses desenhos animados eles são perigosos. E olha só, o estudo avaliou que 74 filmes de animação, desde clássicos como A Branca de Neve e Os Sete Anões e até o Pokémon, em todos havia pelo menos um ato de violência. O pior é que as cenas agressivas aumentaram ao longo do tempo. Nos anos de 1930, as cenas agressivas duravam no mínimo, em média, 6 minutos. Em média, 6 minutos. Já na década de 90, essas cenas de violência ultrapassavam a marca dos 11 minutos. Mas não é preciso tirar a criança da frente da TV. Basta que os pais fiquem de olho na programação e se certifiquem de que o pimpolho tem idade para distinguir ficção e realidade. Então, olha só, e se na década de 90 já era 11 minutos de cenas de violência, hoje em dia nos desenhos animados tem cenas de sexo, gente. E isso é uma realidade. Nas novelas, nos programas, até nas novelas que são voltadas para as crianças, influenciando o namoro muito cedo. Então, não é que você vai proibir o seu filho de tudo, mas você vai ficar vigilante àquilo que ele está assistindo e, como a apostila diz, se ele realmente consegue distinguir a ficção da realidade e se o filho realmente ele está revestido assim no Espírito Santo para que ele possa assistir essas coisas e que ele não venha ser atingido, porque as crianças são sim influenciadas por essas coisas, as crianças ficam mais violentas, as crianças ficam assim mais mimadas, elas são sim influenciadas. E eu quero finalizar dizendo que que para você fazer tudo isso exige tempo e dedicação. E eu vou ler para vocês uma frase de Sócrates que diz sobre os cidadãos de Atenas: por que vocês raspam
toda a pedra na procura de bens materiais e gastam tão pouco tempo com seus filhos, para quem vão deixar tudo isso? Então, cuidado, às vezes você se preocupa tanto em trabalhar, tanto em trabalhar, e você tem cuidado tão pouco do seu filho. Para que você vai deixar toda essa riqueza aí que você está montando, que você está conquistando? Então, o vídeo de hoje é isso, e espero que a gente possa refletir sobre esse tema, e mais pra frente eu vou trazer mais relacionado sobre isso, porque é uma questão muito atual, e toda vez que eu estudar sobre isso eu vou compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham sido edificados por esse vídeo. Já deixa o seu comentário, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal e me siga nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. Tchau!